Primeiro critério para que você consiga reverter o pré-diabetes é ter uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada. E existe um problema que acontece quando a pessoa descobre o pré-diabetes e o médico fala, você precisa cuidar da sua alimentação. Muitas vezes a gente vai no endócrino, a gente vai no nutricionista e a gente recebe uma prescrição de uma dieta com corte de carboidratos. E a alimentação equilibrada não deve ser com corte de carboidratos. O corte de carboidratos, ele só deveria ser feito em situações extremas, para aquela pessoa que está com a glicemia 400, que precisa baixar rápido. E depois que ela volta para os níveis normais, a alimentação dela deve ser equilibrada. Deve ser uma alimentação que faça com que o corpo tenha o seu metabolismo funcionando bem. E para que isso aconteça, essa alimentação, ela tem que ser completa. Ela tem que ter o carboidrato, ela tem que ter a proteína, ela tem que ter a gordura e ela tem que ter depois os reguladores, que são as fibras, vitaminas e minerais. E para a gente conseguir esse equilíbrio na alimentação, uma forma muito simples é que seja uma alimentação colorida. O que a gente tem que evitar para que essa alimentação não seja uma alimentação que dê picos de açúcar no seu sangue, que te leve para o diabetes? É aquela alimentação que você não come carboidratos simples, isolados, que é quando a pessoa ela acredita que você precisa cortar. E aí você vai lá e corta e fica dependente só de proteína, gorduras e fibras, né? A gente corta o carboidrato. Quando acontece isso, o seu corpo ele vai ter no futuro ainda mais dificuldade de lidar com esse carboidrato. Só que também não é comendo só carboidrato. A gente fica muito no 880. Quando a pessoa ela come só carboidrato, a gente tem o que a gente chama de pico de açúcar no sangue. Por que acontece esse pico de açúcar no sangue? Porque a gente tem uma digestão muito rápida. Quando você come um carboidrato simples, que é aquele pão branco, o macarrão, o arroz, ou a gente faz uma refeição que tem muito mais carboidrato do que proteína, ou a gente, no meio da tarde come um doce, no café da manhã come só pão e um cafezinho. Nessas situações, o seu corpo ele tem uma liberação muito alta de açúcar no sangue, e o seu pâncreas tem que trabalhar muito para remover esse açúcar do sangue. E é aí que começa a acontecer os problemas e isso vai se repetindo por um longo período de tempo. E vai comprometendo ainda mais a saúde do seu pâncreas, criando ainda mais resistência à insulina. Isso quando a pessoa não engorda também. Um outro critério, exercício físico. Como que a maioria das pessoas tenta? Fazendo caminhadas, longas caminhadas. Os exercícios físicos, eles também precisam ser equilibrados. Assim como a alimentação precisa do carboidrato, da proteína, da gordura, das fibras, o exercício físico, a gente precisa trabalhar todas as nossas capacidades físicas, que é força, flexibilidade, resistência, parte cardiovascular. E para que a gente consiga ter essa harmonia do nosso corpo, né, na atividade física, a gente precisa fazer exercícios físicos variados. E a gente não pode negligenciar os exercícios de força. Por que a gente não pode negligenciar os exercícios de força? Porque os músculos, eles criam aquela condição que é facilitar o trabalho da insulina. Quando a gente tem mais massa muscular, o nosso corpo ele consegue, a insulina ela consegue remover o açúcar do sangue com muito mais facilidade. E aí o pâncreas, com menos insulina, ele consegue fazer essa remoção. Ou seja, ele não precisa trabalhar tanto. A gente não cria um estresse para o nosso pâncreas. Então a gente precisa ter massa muscular. E aí acontece um problema, que quando a gente olha as diretrizes para tratamento e reversão do pré-diabetes, você vai ver lá MEV,
O que é MEV? Mudança de estilo de vida. Só que as recomendações para essa mudança de estilo de vida diz assim: exercício de intensidade moderada, 150 minutos por semana. Só que não fala, na maioria das diretrizes, das recomendações e das orientações dos médicos e nutricionistas, não se fala qual atividade física deve ser feita, não é verdade? E aí todo mundo vai o quê? Vai caminhar. Só que a caminhada, ela não reverte o quadro. Então a pessoa caminha, volta no médico e fala: doutor, eu fiz as caminhadas, eu fiz o exercício físico, só que mesmo assim a minha glicemia não baixou. Faz o exame, leva de novo, dá lá 110, 120. O médico fala: não tem jeito, vou ter que entrar com a medicação, porque é isso que preconiza lá nas diretrizes, né? Se a pessoa tentou fazer a mudança de estilo de vida e não conseguiu, tem que entrar com a medicação. Só que o problema é como foi feita essa tentativa. Como que a pessoa tentou sair do sedentarismo, quais exercícios que ela fez, como que ela fez a reeducação alimentar. E na maioria das vezes, a reeducação alimentar, ela é tentada, né? Ela é feita com um cardápio de dieta. Quem aqui consegue seguir cardápio de dieta por muito tempo? Não é sustentável, principalmente quando se faz um corte drástico dos alimentos que você gosta, dos carboidratos. E obviamente você vai voltar no médico e o médico vai falar: você não consegue mudar os seus hábitos, então toma aqui o remédio. E aí sim a gente tem um problemão, porque você vai continuar tentando a dieta, você vai continuar tentando e se frustrando com as caminhadas, longas caminhadas, e você também não vai cuidar de um outro critério fundamental para a reversão do pré-diabetes, que é a parte emocional, o controle emocional. Na verdade, a forma como a maioria das pessoas tenta reverter, que é com dieta e com exercício físico do tipo caminhada, ou até a musculação, mas a musculação também feita de uma forma errada, você acaba tendo um estresse muito grande. O medo de se tornar diabético vai gerando ainda mais ansiedade, ainda mais estresse. E aí você tenta fazer mais dieta. E junto com a dieta também vem um outro problema, que é a perda de massa magra. Poxa, se os músculos me ajudam a reverter o pré-diabetes, facilita o trabalho do meu pâncreas, facilita o trabalho da insulina no meu corpo, se eu perco a massa magra, eu tenho ainda mais dificuldade de reverter. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. E dentro das diretrizes para a reversão do pré-diabetes, a gente encontra também que as pessoas precisam perder 5 a 10% do peso para normalizar a glicemia. E qual que é o relato que eu recebo aqui diariamente? Eu emagreci muito, eu perdi muito peso e mesmo assim eu não consegui reverter. Então, a perda de peso, ela não define a reversão do pré-diabetes. Aliás, estudos recentes têm demonstrado que o controle e a prevenção do diabetes tipo 2 não está relacionado ao peso, não está tão relacionado, não está diretamente ligado ao peso. A pessoa ela pode estar com um peso acima e mesmo assim conseguir reverter. Enquanto que muitas pessoas que perdem muito peso não conseguem reverter. Porque quando a gente pensa em perda de peso, a perda de peso, ela não significa que você emagreceu. A perda de peso, ela pode ser somente perda de massa magra. É claro que não é somente, tá? É uma forma de falar aqui. Mas existe dentro do processo de perda de peso uma perda muito grande de massa magra. Principalmente se essa perda de peso aconteceu devido a uma dieta com corte de carboidratos. A perda de peso é ainda mais drástica e a perda de massa magra também é mais drástica. E aí você volta no médico e fala: doutor, olha lá, né? Não precisa nem falar, ele vai ver lá no seu
no seu prontuário que você emagreceu não, que você perdeu até mais de 10% do seu peso. Tem pessoas que perdem 20, 30 quilos, não conseguiu reverter, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com medicação, porque é isso que está descrito para ele lá no protocolo. Bom, se o seu paciente, se o seu cliente perdeu peso, tentou mudar o estilo de vida e não conseguiu baixar e manter a glicemia normal, o que tem que fazer? Tem que prescrever remédio. Mas acaba que não se olha para como isso foi feito, para que seja feito novamente de uma forma diferente. Peraí, como é que foi feita essa mudança de estilo de vida? Como é que foi feita esse ajuste da alimentação? Será que tentou-se mesmo da forma adequada? Ou simplesmente te jogaram um cardápio que dão para as outras pessoas? Não olhou para a sua rotina, não olhou para os seus hábitos, para os seus valores, não olhou para a sua cultura, não olhou para as suas necessidades pessoais, que muitas vezes não atendidas, essas necessidades geram estresse, ansiedade, que dificulta a mudança, né, do seu metabolismo, dos seus hábitos, enfim. Não se olhou para como foi feita essa mudança da atividade física. Se você estava sedentário e você foi da água para o vinho, né, do dia para a noite, você estava sedentário e de repente você está indo na academia 4 vezes por semana, fazendo um treino de 40 minutos na academia e mais a caminhada. Isso também não é sustentável. Você vai enjoar rápido, você vai estressar o seu corpo, você vai machucar o seu corpo e vai ter que voltar e acaba voltando para o sedentarismo. Um beijo grande. Tchau, tchau.